que teve um fundo de investimento que veio aqui, que era o pessoal da Guepardo, que está dentro do nosso fundo Arca. Eles são fundo de ação. E de 2001 a 2022, quando eles vieram, no espaço de 21 anos, eles tinham multiplicado o capital por 70 vezes. Uau. Ou seja, se alguém em 2001 desse 100 mil reais na mão dos caras, teria hoje 7 milhões de reais. Só que enquanto o fundo foi altamente vencedor, o cotista do fundo não foi. Não foi. Ele perdeu na média menos 2% ao ano. E isso não é surpresa, porque você tem casos também lá fora, do Peter Lynch, que foi um Sim. gestor altamente vencedor também. Você dava 100 mil dólares para o Peter Lynch, 13 anos depois ele te devolvia 2,8 milhões. Então ele ganhou dinheiro pra caramba, quase 30% na média ao ano. O pessoal da Guepardo ganhou uns 20%, só que o cotista do fundo Peter Lynch também perdia dinheiro. Perfeito. Então como é que vocês fazem? Hoje em dia vocês estão experientes, mas como é que Porque vocês saíam fizeram? antes, né? Saíam antes. Eles compravam na Vamos alta e dizer. vendiam na É. baixa. O cara pensar, eu não vou escolher ações porque eu sei que eu vou errar. Eu vou comprar na alta e vender na baixa. Então eu vou escolher um fundo. cara. E faz a mesma coisa. Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando tá o caos a gente sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato. É verdade. Errando, né? Basicamente, errando. Eu acho que tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois, convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores, hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Malls, Itaú teve comprou Avenue. Avenue, Itaú, verdade. mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury Pardini. Verdade. Então, você tem, além disso, Redditor Sul-América. a gente vai lembrar. Redditor, Sul-América, mas é um monte de coisa É um que tá monte. acontecendo. Tem Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Então, por que, eu estou dizendo tudo isso para dizer, por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, ao invés de replicar de quem realmente entende. Né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade. Eu acredito que, respondendo sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na Bolsa de Valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que a gente, embora a gente não invista, a gente acha que eu acho que é legal, quem investe não tem problema. Mas assim, o dividendo ele acaba criando, ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, ele
cara, ele precisa continuar. É mês a mês, é pegar uma parte do salário e comprar, ir lá, pegar o dividendo e recomprar, e fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$46, você abre hoje, tá 35. A gente tá falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, pô, demonstra bons resultados e tal. E a agência tá igual. A agência tá igual. É isso. Então é você isso. tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado tá... porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele tá te dando a oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. né? Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu Vixe, com o povo elas. Não tem nenhuma das três, geralmente. É tenso. Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. FDP, aí não dá. Fica uma boa sigla. PDP.